Você já sentiu algum dia que entrou em um ambiente e algo invisível se calou? Que o ar ficou pesado, que a atmosfera ficou diferente, que o seu espírito ficou em alerta sem que ninguém dissesse uma palavra? Não foi impressão, não foi sensibilidade demais. Há momentos em que o mundo espiritual grita, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso. Escute com atenção. Eu não estou aqui para te dar curiosidade. Eu estou aqui para abrir os teus olhos, porque existe uma guerra acontecendo. E ela não é lá fora. Ela começa dentro das pessoas. Muitas vezes você acha que está lidando com um temperamento difícil, com um ataque emocional, com alguém apenas nervoso, frustrado ou intenso. Mas há situações em que não é carne, não é emoção. Não é personalidade, é presença espiritual contrária, e ela não se esconde de quem discerne. Quando a luz chega, a escuridão treme. E se você está aqui, ouvindo isso, é porque Deus está te treinando para discernir o que muitos ignoram, abafam, ridicularizam ou temem. Não para te dar medo, mas para te dar autoridade. Porque quem não reconhece a batalha, nunca vence a guerra. Então, antes de eu revelar o primeiro sinal, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse. Os demônios não têm medo de quem grita a Bíblia. Eles têm medo de quem vive a Bíblia. Eles não se intimidam com quem diz, eu sou crente. Eles se intimidam com quem carrega presença. É por isso que algumas pessoas mudam quando você chega. É por isso que algumas conversas travam quando você entra. É por isso que alguns olhares te seguem com ódio sem motivo aparente. Você acha que é sobre você, mas não é. É sobre quem te acompanha. Agora escute o primeiro sinal. O sinal que mais expõe o espiritual. Sinal 1. Comportamento que muda na sua presença, sem razão aparente. Não confunda isso com ego. Não confunda isso com paranoia. Eu estou falando de um fenômeno espiritual reconhecido ao longo de toda a Escritura. Espíritos não suportam presença ungida. Repare, há pessoas que parecem normais com todos, menos com você. Com os outros, elas riem. Com os outros, elas conversam. Com os outros, elas são sociáveis. Mas quando você chega, elas ficam irrequietas, desconfortáveis, irritadas, fechadas ou até agressivas sem motivo. Não é pessoal, é espiritual. Você carrega a luz. E onde há luz, aquilo que estava confortável nas sombras precisa se manifestar. Jesus não precisou tocar em alguns homens possuídos para que eles reagissem. Apenas a presença dele expunha a outra presença que estava dentro deles. E isso acontece até hoje. Algumas pessoas vão desviar o olhar quando você chegar, outras vão te encarar com hostilidade. Algumas vão mudar o tom de voz, outras vão começar a provocar brigas, acusações, discussões do nada. Não seja ingênuo. Há reações humanas, mas há reações espirituais também. E algumas pessoas não odeiam você, elas odeiam o espírito que está em você. Quando isso acontecer, você não deve retribuir com raiva. Você não deve tentar se justificar. Você não deve entrar no jogo emocional. Você deve fazer exatamente o que Cristo fez. Se manter firme, silencioso, em paz, observando, discernindo. A presença de Deus em você é uma arma, e você não precisa usá-la com barulho. Ela funciona até no silêncio. Agora reflita. Você já viu isso acontecer? Já percebeu alguém mudar quando você chega? Já sentiu o ambiente mudar apenas com sua presença? Já sentiu o olhar de alguém como se algo dentro da pessoa não suportasse te ver? Não tenha medo. Discernimento não é um fardo, é proteção. Quando Deus te mostra,
ele te prepara. Quando ele te alerta, ele te equipa. Você não está sozinho. E nada nas trevas tem mais autoridade do que a luz que habita em você. Se até aqui você está sentindo que essa mensagem está falando com você, então faça algo agora. Se inscreva e deixe o seu like. Não por mim, mas porque quando você alimenta conteúdos espirituais, você fortalece o ambiente que Deus está usando para te treinar. Respire fundo. Mantenha o espírito atento, porque isso é só o começo. E o mundo espiritual está prestes a revelar o que muitos nunca enxergaram. Você acha que a presença espiritual se revela apenas em atitudes externas? Não. Ela se infiltra nas palavras, nos gestos, nos olhos, na energia que alguém carrega. Sinal 2. Palavras que destroem, mesmo sem motivo. Repare bem. Algumas pessoas falam e você sente o corte. Não é apenas crítica, não é apenas opinião. É como se cada frase carregasse uma lâmina invisível. Elas não precisam te ver errado, não precisam de justificativa. Simplesmente cortam, diminuem, provocam dor sem explicação aparente. Esse tipo de linguagem não vem da carne, vem do que habita na pessoa. A Bíblia nos dá exemplos claros. Espíritos malignos agiam por intermédio de palavras para manipular, atacar e confundir. Quem tem discernimento percebe. Não é raiva, não é frustração humana, é energia espiritual contrária tentando se impor. E quando isso acontece, o impacto vai além da mente. O coração sente a pressão. A alma se inquieta. E se você não estiver ancorado na presença de Deus, o ataque pode criar dúvidas, medo ou desânimo. Sinal 3. Olhos que entregam o invisível. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu algo que não era humano? Não um olhar de raiva, não de tristeza, não de indiferença comum, mas um olhar pesado, frio, que parece sugar energia, que aperta o peito só de ser encontrado? Os olhos são janelas da alma, e quando um espírito maligno habita a pessoa, isso se revela. Olhares que intimidam sem palavras, olhares que acusam antes de qualquer diálogo, olhares que esvaziam paz, como se a presença de Deus fosse o incômodo. Não é superstição, não é paranoia, é discernimento. Se você sente desconforto intenso diante do olhar de alguém quando outros ao redor estão tranquilos, há algo além do natural acontecendo. O Espírito Santo alerta e você precisa estar atento, porque muitos ataques não vêm com gritos ou gestos. Eles vêm silenciosos, invisíveis, mas letais para o seu equilíbrio espiritual. Agora, pergunte a si mesmo: você já percebeu essas palavras e olhares? Você já sentiu o peso do ambiente se tornar insuportável com a presença de alguém? Não subestime os sinais. Deus revela o invisível para que você não seja surpreendido. Lembre-se, discernimento não é medo. Discernimento é sobrevivência espiritual. E conhecer os sinais é o primeiro passo para proteger sua mente, seu coração e sua alma. Antes de avançarmos, reflita: você quer continuar vivendo enganado pelo que parece humano e ignorar o que é espiritual? Ou quer abrir os olhos para enxergar a verdade que poucos percebem? Apenas os atentos herdam a vitória sobre a influência das trevas, e os sinais que você já percebeu são alertas que Deus envia para proteger você de escolhas que poderiam destruir a sua paz e o seu futuro espiritual. Agora, respire fundo, porque estamos entrando em um território que muitos ignoram, mas que não pode ser evitado. O que você está prestes a ouvir não é teoria, é realidade espiritual, comprovada na Escritura, nos exemplos bíblicos e na experiência de quem caminha com discernimento. Sinal 4. Ação invisível sobre outros. Você já notou pessoas ao seu redor que parecem ter uma influência negativa constante, quase invisível,
mas que desce poder de devastar. Algumas situações mudam de direção, pessoas ficam agitadas, decisões se confundem, conflitos se intensificam sem explicação, e o epicentro de tudo isso parece ser sempre a mesma pessoa. Isso não é apenas coincidência, é obra espiritual. A Bíblia nos mostra: espíritos malignos não precisam agir diretamente. Eles podem usar a carne humana como veículo para confundir, manipular e destruir. Quando alguém carrega esse tipo de influência, o ambiente inteiro sente o impacto. E se você tem discernimento, percebe: há algo além do natural agindo. Sinal 5. Resistência à luz. Algumas pessoas simplesmente não suportam presença de oração, de louvor ou de palavras de fé. Não porque discordam intelectualmente, mas porque algo dentro delas se agita e resiste ao bem. Você pode orar perto delas, ler a Bíblia ou simplesmente falar de Deus, e a reação será desproporcional. Irritação, desdém, ataque ou tentativa de sabotagem. Esse tipo de resistência não é sobre educação ou personalidade, é espiritual. O inimigo não se manifesta apenas em gritos ou possessões dramáticas. Ele trabalha de forma sutil, escondida, usando quem não está em paz consigo mesmo. Quando você encontra alguém assim, a reação que essa pessoa tem à luz não é sobre você, é sobre o que habita nela. E é exatamente nesse ponto que você precisa discernir, manter limites espirituais e proteger seu coração. Agora reflita. Quantas vezes você ignorou esses sinais? Quantas vezes quis justificar comportamentos estranhos e se enganou? O discernimento que Deus dá é para você não ser pego desprevenido, para você identificar o que é humano e o que é espiritual. Não se trata de julgar, mas de proteger. Não se trata de condenar, mas de perceber. E entender os sinais é a diferença entre caminhar na verdade e ser arrastado por influências ocultas. Atenção! Discernir não é privilégio de poucos. É responsabilidade de quem quer viver em liberdade, em paz e em proteção espiritual. E a partir deste momento, cada olhar, cada palavra, cada reação que você perceber pode ser uma chave para entender a verdadeira natureza do que está diante de você. Estamos chegando ao ponto crítico. Agora, você precisa prestar atenção máxima, porque os próximos sinais revelam padrões que muitos ignoram, mas que podem mudar completamente como você vê certas pessoas e situações. Sinal 6. Rejeição ao bem e à verdade. Algumas pessoas não apenas resistem à luz, mas atacam diretamente o que é bom, o que é justo, o que é puro. Elas criticam o que edifica, zombam do que santifica, menosprezam atitudes corretas e tentam corromper a paz ao redor. Esse comportamento vai além da simples negatividade. É uma manifestação espiritual de resistência à verdade de Deus. Quando você percebe esse padrão, não ignore. Não tente explicar ao way com desculpas humanas. É a presença do inimigo se manifestando através de alguém. O pior é que muitas vezes essa rejeição é sutil. Piadas, comentários sarcásticos, pequenas manipulações, atos que parecem inofensivos. Mas a repetição constante deixa claro que há um propósito espiritual, mesmo que inconsciente, e que precisa ser discernido. Sinal 7. Influência negativa sobre decisões e destinos. Este é o último e mais perigoso sinal. A pessoa endemoniada atua sobre escolhas, caminhos e destinos. Decisões que deveriam levar à prosperidade espiritual ou material são sabotadas. O ambiente, o trabalho, os relacionamentos, tudo parece enredado por uma força invisível que semeia fracasso, frustração e confusão. Não se trata de azar, não se trata de coincidência. É manipulação espiritual, muitas vezes despercebida por quem não tem discernimento.
Se você já experimentou situações em que algo parecia certo, mas era constantemente bloqueado ou distorcido, então você conhece o efeito desse tipo de influência. Agora, pergunte a si mesmo: quantas vezes você sentiu a presença do mal operando, mesmo em silêncio? Quantas vezes a lógica humana não explica o que aconteceu? Deus não deixa dúvidas, e os sinais estão claros para aqueles que têm olhos espirituais para enxergar. É hora de despertar o discernimento, proteger seu espírito e estabelecer limites claros. O inimigo opera com astúcia, mas a autoridade de Deus em você é maior. Se até aqui você ainda não se inscreveu no canal, faça agora e deixe nos comentários a frase "Olhos espirituais abertos", para selar a sua decisão de viver com discernimento e autoridade. Respire fundo, mantenha seu espírito firme, porque entender esses sinais é o que separa os que vivem enganados daqueles que caminham na verdade e na proteção divina. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo que foi revelado. Os sinais estão diante de você. Mudanças de comportamento, palavras que cortam, olhares que denunciam, influência invisível, resistência ao bem, rejeição à luz e manipulação de destinos. Se você os percebeu em alguém, saiba, Deus está te dando discernimento para que você não seja enganado. Não é para gerar medo, mas para criar autoridade, proteção e liberdade espiritual. Discernimento é um dom precioso e ele vem acompanhado de responsabilidade. Você não pode ignorar o que Deus mostra. Você não pode se iludir com justificativas humanas. É hora de colocar limites, de orar com autoridade, de estabelecer a presença de Cristo onde você está. Cada decisão tomada com discernimento é uma vitória sobre o inimigo e uma afirmação da sua fé. Você está diante de escolhas: continuar cego, vulnerável às influências espirituais negativas, ou assumir a autoridade que Deus te concedeu. O discernimento que você recebeu hoje não é apenas para saber quem está endemoniado, mas para fortalecer sua própria caminhada espiritual, proteger seus entes queridos e manter a paz em seu coração. Se você aplicou tudo o que aprendeu neste estudo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos espirituais. A guerra é real, mas a vitória também é real, e ela pertence aos que caminham com Cristo, atentos, firmes e em autoridade. Lembre-se sempre, Deus não esconde, Ele revela. Ele não abandona, Ele protege. Ele não deixa dúvidas, Ele dá sinais. E quem observa, ouve e age, nunca será enganado. Se inscreva no canal, ative o sino e prepare-se para receber mais revelações que fortalecem sua fé e sua vida espiritual. Permaneça vigilante, permaneça firme e nunca deixe que a escuridão o intimide. O discernimento é seu escudo e a autoridade de Cristo é sua espada. Use-os com fé, coragem e sabedoria.